Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Emor, que significa diz. Essa Parashá, irmãos, ela vai falar muito sobre a questão do sacerdote. Tá? Então nós vamos começar falando sobre sacerdócio. Diz assim: disse o Eterno a Moshe: fala aos sacerdotes, filhos de Aharon, e diz-lhes: os sacerdotes não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, ou por seu filho e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem chegado a ele que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Irmãos, o que é se contaminar? Tá? Aí a Torá fala da contaminação que vem por causa de um morto. Existem duas formas de uma pessoa morrer: uma fisicamente e a outra espiritualmente. E tem pessoas, irmãos, que estão mortas espiritualmente, inclusive dentro das nossas igrejas, congregações e sinagogas. Por quê? Porque essa pessoa acabou entrando num mover, vamos dizer assim, o qual ela abriu a boca, falou demais e se tornou um homicida. E tudo que ela vai falar é negativo. Eu não sei se você já conviveu com pessoas assim, que tudo que ia falar era só negativo, não tinha uma boa notícia para dar, nunca estava feliz com nada. Esse tipo de coisa acaba contaminando. E o sacerdote tem que tomar cuidado para que ele não se contamine com isso. Então, o sacerdote ele precisa saber fazer a separação entre uma coisa e outra coisa. Fica parecendo muito óbvio, né? Mas na prática isso não é fácil da gente detectar. Porque muitas vezes uma pessoa precisa desabafar, e nós, como líderes, precisamos ouvir, nós temos obrigação de ouvir essa pessoa. Porém, existem momentos em que não é só desabafo, isso vai muito além. Isso chega naquele patamar de que a pessoa reclama, e ela acaba contaminando o seu líder, deixando ele, às vezes, desanimado. Por quê? Porque a pergunta que o líder faz é a seguinte: mas será que eu não estou ensinando direito? Será que o meu exemplo não está sendo bom? Por que essa pessoa só reclama? Por que ela só é negativa? Então existe esse problema da gente poder entender, irmãos, que não dá para se contaminar com certas situações. Quando é dentro de casa, ainda vai. E dentro de casa a gente não tem como fugir disso, porque são situações que nós passamos dentro da nossa família, que a gente acaba tendo que ouvir pai, mãe, irmão, irmã, esposa, marido. Mas o sacerdote tem que tomar cuidado para que ele não vá por uma outra direção, porque o sacerdote, e a Torá vai falar isso aqui, né? Ele carrega uma unção, e essa unção que ele carrega, tá? Essa unção não permite que ele saia daquele mover espiritual. Não dá, irmãos, ele não pode simplesmente abandonar as coisas do Senhor e dizer assim: não, agora eu vou ficar por conta da minha família, agora eu vou ficar por conta da minha irmã lá, porque ela está com problema, agora eu vou só cuidar disso aí, sabe? Não pode, se profana a coroa que está sobre a nossa cabeça, que é uma unção que é colocada sobre a nossa cabeça. Então essa unção é que faz toda a diferença. Um sacerdote, ele não pode também raspar a cabeça, ele não pode raspar a barba dele com navalha, entendeu? Não dá golpes na sua carne. Então ele não pode fazer nada para poder externar aquela dor que ele está sentindo. E uma coisa que a gente vai ver também é que ele não pode rasgar suas vestes. O sumo sacerdote não podia rasgar suas vestes.
Então, nós temos um problema. Seria por isso que Arão foi proibido de rasgar a veste quando ele morreu? Exatamente. Aí depois você fala no microfone, mas exatamente isso. Arão não poderia rasgar as suas vestes quando seus filhos morreram. Ah, mas ele acabou de perder os 2 filhos, Rabino. Mas ele é o Cohen Gadol. Ele é o líder de uma nação. Imagine o líder de uma nação fraquejando. Não pode, irmãos. Em qualquer situação, o líder da nação não pode fraquejar. Teve um filme que nós assistimos, eu até quero indicar para os irmãos aqui. O filme chama-se Golda. Ele é um relato da vida de Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel no tempo da guerra, e mostra uma mulher que, em meio a crises terríveis que Israel estava passando, ela se manteve firme. A mulher estava doente, mas ela estava lá firme. Um exemplo que precisa ser seguido. Nós estamos falando de uma mulher que, pela Torá, ela não tem obrigação de ser investida de autoridade. O homem, ele tem autoridade por ser homem. E por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Para vocês entenderem que se ela foi capaz de resistir a tudo isso, um homem muito mais. Porque o homem é a cabeça. O homem, ele pensa. O homem, ele dá direcionamento. O homem se sacrifica. Então, o sacerdote, ele não pode pegar e externar aquilo. Falar assim, hoje eu estou acabado, hoje eu vou morrer. E aquela coisa, e pegar e falar assim, agora eu vou raspar minha cabeça, porque eu estou de luto. Não pode. Assim, como é que funciona isso, irmãos? Lógico que a gente fica triste no primeiro momento, mas isso não pode contaminar a vida das outras pessoas. Nós não podemos fazer isso. Eu tive com a Remetes muitas vezes, nós tivemos muitos problemas na nossa caminhada. Nós íamos pregar nas igrejas e a gente saía de casa carregado de problemas, chegava lá, tinha a obrigação de abençoar a vida das pessoas. Nunca ninguém ficou sabendo dos nossos problemas. Na congregação, quantas vezes nós tivemos problemas, nunca ninguém ficou sabendo. E depois, quando alguém ficou sabendo, falou, nossa, mas isso nunca deixou transparecer. Por quê? Porque temos que cumprir esse mandamento da Torá como sacerdotes. A gente não pode fraquejar. Entendeu? O sacerdote, ele é aquele que dá glória ao nome do seu Criador. A Torá diz assim, santos serão a seu Elohim, e não profanarão o nome de Elohim, porque oferecem as ofertas queimadas do Eterno, o pão do seu Elohim, portanto serão santos. Irmãos, quem tem uma atitude diferente, essa fraqueza, essa coisa assim, eu não estou aguentando mais, a pessoa está profanando o nome do Senhor. E por que está profanando o nome? Porque esse nome carrega consigo uma autoridade. Ele não é só o Criador, ele é o juiz de toda a terra. E se nós carregamos esse nome sobre nós, nós temos a obrigação, irmãos, de termos uma vida que esteja de acordo com isso. Não que a gente não vá ficar abalado com o problema, mas o problema não pode fazer a gente parar. Agora eu estou deprimido. Agora eu vou parar tudo, eu vou largar o meu sacerdócio, eu vou sair da congregação. Ué, o que é isso? Vai largar a salvação também, vai para o inferno? É assim? Então não pode, irmãos, nós temos que ter uma consciência de que quem faz esse tipo de coisa profana o nome do Criador. Então nós não podemos ter esse tipo de atitude. Pelo contrário, nós temos que ser fortes, tá? Inclusive os irmãos se lembram que quando nós terminamos um livro da Torá, nós citamos um versículo. Nós dizemos assim, Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Sede forte, fortalecei-vos. Por quê? Porque cada vez que nós terminamos um livro da Torá, aquilo vai dando mais força para a gente. Vai fazendo a gente ficar cada vez melhor.
e não pior. E se eu estou aprendendo a Torá, e se eu estou ficando mais forte a cada dia, isso significa então que o meu caráter está sendo transformado para que eu possa aguentar, seja aquilo que for. Por isso, irmãos, isso é muito importante a nível de sacerdócio, ok? Uma outra coisa, irmãos, que a gente precisa entender o seguinte: o sacerdote ele não pode se casar com qualquer mulher. Levítico 21, 7 ao 9 diz assim: não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é ao seu Criador. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do seu Criador. Santo será para ti, pois eu, o Eterno, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai, com fogo será queimada. Duas coisas separadas. Um sacerdote não pode se casar com qualquer mulher. Quem é chamado para o ministério, irmãos, tem que tomar muito cuidado com quem se casa. Muito cuidado. Por quê? Porque essa mulher, ela tem que ser, como diz a Rebeca, padrão eterno. Não pode ser menos do que isso. Então essa mulher não pode ter sido prostituta, não pode ser uma mulher desonrada, não pode ser uma mulher que foi repudiada pelo seu marido e leia-se aqui separada, entendeu? Então, tudo isso aqui, na vida do sacerdote, mancha o nome do Senhor. Os irmãos entenderam isso? Ela tem que ser uma mulher virgem. Porque o sacerdote, aquele que é chamado para o ministério, ele carrega sobre si um peso muito grande, que é o peso do nome do Senhor. Então, a pessoa fala assim: eu quero ser rabino, eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo. Mas você sabe das ingerências que isso traz sobre si? Será que nós estamos entendendo que isso aqui é uma responsabilidade muito grande, que nós temos que santificar o nome do Senhor até com a nossa esposa? Será que nós entendemos isso? Porque, irmãos, a esposa, ela geralmente fica na cobertura. Quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: ela é a nossa retaguarda. Então, se você pegar o livro de Provérbios, capítulo 31, que nós lemos todos, Shabbat para as nossas esposas, ela é uma retaguarda poderosa. Ela não é qualquer retaguarda, ela é forte. Então, quando a Torá diz que o Senhor daria para o homem uma ajudadora que fosse idônea, essa mulher era uma fera. Então essa mulher, ela não é qualquer mulher, ela é uma mulher de um padrão elevadíssimo. Por isso, precisa-se entender o seguinte: essa mulher, ela está casada com um sacerdote, e ela vai carregar junto dela também o ministério dele. Ou seja, ela vai complementar o ministério do seu marido. Portanto, irmãos, essa mulher não pode ser realmente qualquer mulher. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? As mulheres estão caladinhas hoje, hein? Meu pai, então tá bom. E aí nós vamos para um outro aspecto. Há uma filha de um sacerdote que se prostitui, profana ao seu pai. No fogo será queimado. Então, irmãos, isso aqui é uma outra coisa. Uma filha, quando ela faz uma coisa errada, ela age de forma errada, ela desonra o seu pai e toda a sua família. Então isso faz com que seja liberado sobre ela uma sentença de morte. Rabino, misericórdia, mas nós temos que ser bonzinhos. Só que não sou eu que estou dizendo isso. Quem mandou escrever isso aqui foi o Eterno. Por quê? Porque o Eterno sabe que isso daria muita dor de cabeça para aquela família. E aquilo serviria de expiação pela vergonha que ela causou para a sua família. Então, eu vou pegar um gancho aqui e vou falar uma coisa, vou ensinar uma coisa para vocês agora. Nós temos que tomar cuidado para a gente não causar
nenhum impacto negativo na nossa família, principalmente para pai e para mãe. E eu não sei se você já entendeu aonde eu quero chegar, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Desonrar pai e mãe. Com uma atitude a gente pegar e fazer com que o pai e a mãe se entristeçam. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Fazer alguma coisa que cause um impacto em toda a família, trazendo desonra para a família, de jeito nenhum. Hoje não dá mais para pegar e matar uma pessoa assim, mas nos céus são retiradas as bênçãos e há uma permissão para que os demônios atuem na vida daquela pessoa que fez aquilo com o pai e com a mãe. Por isso, irmãos, o mandamento de honrar pai e mãe é tão interessante, ele precede isso aqui. Antes da gente ler isso aqui, nós já lemos lá atrás no livro de Êxodo: honra teu pai e tua mãe, para se prolongar os teus dias. Você vê que uma desonra aqui tem como resultado a morte, ou seja, a vida foi abreviada porque quebrou um mandamento. Por isso, irmãos, que é tão importante a gente entender isso e falar assim: nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes para poder honrar os nossos pais, sejam eles quem forem. Tem que honrar pai e mãe, tem que honrar. Inclusive, meu pai e minha mãe já morreram, tem que continuar honrando a memória deles, entendeu? Não fazer nada que eles não gostariam que nós fizéssemos. Pegou pesado, né? Deixa eu pôr um ponto aqui, às vezes a gente converte e às vezes pede perdão para o irmão, para o eterno, mas é difícil a gente chegar perto do pai e da mãe e falar: me perdoa, porque eu errei nisso, eu profanei o teu nome, eu fiz coisas erradas, eu te envergonhei. Às vezes é difícil a gente fazer isso, voltar e pedir perdão para os pais, porque aqui hoje a gente tem Yeshua, porque a gente não precisa ser queimado no fogo, né? Se houver esse tipo de perdão, mas às vezes tem aberto a desonra e os pais ainda lembram disso, daquela desonra que foi feita lá atrás, no passado, que o filho, a filha fazia coisa errada. Às vezes uma coisa que era muito escândalo antigamente era uma filha engravidar solteira, se desonrava toda a família, né? E às vezes não pede perdão, a gente não volta para pedir perdão dos pais. E é importante, né? Porque isso fica no reino do Espírito. E é interessante que o mesmo que a gente faz com os pais, os filhos fazem com a gente. É duro. É verdade. É difícil, viu? A mesma situação, quando os filhos começam a crescer, você fala: gente, parece que eu estou vivendo aquilo que eu fiz com meu pai e com minha mãe. Porque o Senhor traz de volta o pecado da gente. Enquanto ele não tiver sido, né, o arrependimento e o perdão. Ele traz de volta para nós, né? Sim, e isso que você acabou de falar, Rebete, é um princípio que tem na Torá que chama-se expiação. Porque o pecado ele precisa ser expiado, ou seja, ele precisa ser cancelado. E como é que cancela? Vivendo a mesma coisa. Os irmãos entenderam isso? A expiação é muito interessante, irmãos. Infelizmente, né, as pessoas não entendem isso. Elas não entendem que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não tem jeito. Vai acabar acontecendo isso conosco. Então, a gente tem que parar e pensar muito nas nossas atitudes, porque o que nós fazemos hoje, vamos colher amanhã. Isso com certeza. É por isso, irmãos, que nós vamos tomar cuidado. Não é só em casa, é em qualquer lugar. A nossa atitude, ela vai determinar as coisas que nós viveremos no futuro. Está claro isso? Alguma pergunta? É só um ponto que, falando de honrar pai e mãe e de desonrar, na paraxá passada, ela coloca como princípio de santificação. Ela já começa falando que cada honre a sua mãe e ao seu pai, e guarde o Shabbat, enfim.
mas é colocada como fator de santidade. Então, o contrário... Exatamente. O que significa o contrário? Quando a pessoa desonra, ela está o quê? Profanando, ela está pecando, ela está violando a palavra do Eterno. E toda violação traz consigo um castigo, uma consequência, que é uma coisa natural. O salário do pecado, a paga que o pecado dá, né? E isso vem através dos problemas que a pessoa passa a ter depois, como a Rebeca falou aqui. Mais uma coisa? Eu não tive a oportunidade de me despedir na morte, no leito do meu pai, porque ele estava aqui em São Paulo e ele estava em Manaus. Os aviões estavam tudo no pátio, eu não podia viajar e não tinha jeito mesmo. Clamei na sala da minha casa lá em São Paulo, na capital, e eu pergunto, como eu não tive nem a oportunidade de, vamos dizer assim, enterrar meu pai, e ficou a minha mãe. E essa honra que eu não consegui completar toda do meu pai, eu devo toda a minha mãe, então... Exatamente. Agora é ela. Como a gente diria, né? A bola da vez é ela. Entendeu? Precisa agora chegar e fazer para ela. Eu tive uma situação semelhante, que quando a minha mãe morreu, eu não estava, né? Eu estava aqui e minha mãe morreu em Araçatuba. Às 3 horas da manhã ela faleceu. Eu só tive a oportunidade de vê-la já no caixão. Mas tudo que eu pude fazer por ela eu fiz. Só que agora eu estou fazendo pelo meu pai. Por quê? Porque eu sei que tudo que eu fizer com ele, eu estou semeando para mim no futuro. Então isso é uma coisa muito interessante, irmãos. O que você quer receber no futuro? Você quer ter carinho? Você quer ter cuidado? Você quer ter amor? Faça isso com teu pai e com tua mãe agora. E no futuro você vai receber isso, porque a palavra ela não pode voltar vazia. Não tem jeito, irmãos. Então, é um mandamento que é sério. E para o sacerdote ainda mais sério. Porque o sacerdote carrega uma unção diferenciada. E é interessante que, no que nós estamos falando agora, o sacerdócio ele era passado de pai para filho. Entendeu? O filho herdava o sacerdócio. Então ele herdava toda aquela unção e ele herdava tudo aquilo que havia acontecido na família, tanto positivo quanto negativo. Por isso que é interessante a gente parar para pensar nas ações nossas de cada dia, nas palavras nossas de cada dia. Vocês vão entender? Passo a passo nós temos que aprender a fazer as coisas certas. Para quê? Para que quando chegar o futuro, isso volte para nós de forma a nos abençoar, não nos punir. Ok? Mais alguma questão a ser colocada? Ok, continuando aí, Levítico 21, do 11 ao 15, fala que o sacerdote não deve se achegar a cadáver, nem por causa do seu pai e da sua mãe se contaminar, nem deve sair do santuário, porque para ele não profanar o santuário do seu Criador. Mas a coroa do azeite da unção do seu Criador está sobre ele, eu sou o Eterno. Então, veja bem, o sacerdote não pode, nesse caso aqui eu ponho em H2, ele não pode se profanar nem pelo pai nem pela mãe. Ou seja, ele não pode chegar e ir até o cemitério, ele não podia entrar no cemitério. Até hoje, irmãos, existem judeus ortodoxos, rabinos, que não entram no cemitério. Eles chegam até um certo ponto da entrada, o cortejo segue adiante e ele fica fora. Por quê? Para não profanar o nome do Eterno. Porque uma coroa de glória sobre nós. Cemitério é um lugar de morte, irmãos. E a gente sabe que um velório, um enterro, é um momento muito difícil para qualquer pessoa, para qualquer família. E aí isso acaba contaminando o sacerdote. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Um sacerdote, ele tem a obrigação de emanar de si vida. E ele não pode se contaminar com o contrário, que é a morte. Por isso há essa necessidade de ele não ter contato e não permitir que a morte entre. Porque quando uma pessoa vai para um velório, nós sabemos disso, irmãos, o clima ali é de morte.
o fulano era tão bonzinho, a fulana era uma maravilha, não morreu, olha ela ali, olha como é que está o estado, eu não tive oportunidade. Aí começa aquele discurso em torno do defunto. Tem as lamentações, o choro, mas a pessoa não está mais ali. Ali só está o invólucro. A pessoa já foi embora. Por isso, irmãos, tem que dar valor enquanto está vivo. Está vivo, liga. Está vivo, conversa. Manda presente. Vai lá dar um abraço. Depois que morrer. Eu falo com os irmãos isso. Eu falo com a minha esposa. Eu falo assim, se eu morrer primeiro que você, não deixa chegar flor para mim, não. Por que eu vou querer flor depois? Não me ajuda. Não. Mandaram uma coroa de flores para o Rabino. Vai te cantar. Não quero coroa de flores, não. Para. Isso é sério, irmãos. Se nós temos que fazer alguma coisa, tem que ser agora. Para morto ninguém faz nada, não. Fala assim, te encontro na eternidade, amigão. É lá. Só isso. Entendeu? Agora vai fazer assim, assim, assado. Vou fazer um discurso de homenagem ao Rabino. Para que isso? Faz discurso para mim poder ver e falar assim, Beceder, ok, gostei, obrigado pela sua consideração. Depois eu não vou estar ouvindo. Vocês não estão entendendo onde eu quero chegar? O problema da morte é que as pessoas valorizam só depois que perdem. Meu pai dizia para a mãe a mesma coisa, só que não era flor. Ele dizia, quero ver ela no meu pé, e nem na minha cabeça, vai lá e apaga. Ele dizia, quando não vai ser as fotos, que botam as fotos gigantes do lado do corpo ali. Isso é horrível, irmãos. Então assim, isso tudo contamina. A morte contamina. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Existe hoje um culto à morte, todo um preparo para a morte. Eu costumo brincar e dizer que o caixão ele é de primeira. Entendeu? O caixão tem tudo, tem travesseiro, TV a cabo, frigobar, internet 5G, tudo lá no caixão. As luzinhas lá, entendeu? Tem um banheirinho para ele usar depois se precisar. Entendeu? Mas para que tudo isso? Para que tudo isso? No judaísmo enrola num pano e coloca na terra e diz assim, daqui a pouco a gente se encontra, não tem aquela coisa, aquele luxo. Para que isso? Por isso, irmãos, tem que fazer enquanto está vivo. Faz agora. Entendeu? Faz agora. Eu queria pôr um ponto do profanar o local onde está o morto. Antigamente a igreja, ela fazia o velório dentro da igreja e no altar. Olha o quanto profana tanto o local, quanto os membros que estão ali, quanto o sacerdote que está ali e o altar. Porque se o morto está ali, em frente ao altar, dependendo, põe até em cima, né? Nos Estados Unidos tem muito isso também, né? As igrejas que colocam ali o morto. Então, assim, olha como o diabo fez para colocar a morte dentro do lugar que tem vida. Olha como que é a tradição forte, né? E se a gente for falar isso, até no interior existe até hoje, né? A gente não vai longe, né? No interior tem muito isso. Que inclusive os cemitérios estão do lado das igrejas, né? A terra é a mesma. Mas enquanto a terra não quer que isso aconteça, né? Porque você acaba procurando. E só outro detalhe. Quando você pode levantar bem, mas se alguém te ligar e falar, fulano morreu, você já... Aquele dia você já fica meio apagado, meio triste, né? E quando você volta do cemitério, você não volta com alegria, você volta com aquele peso de tristeza, né? Porque a morte estava reinando naquele lugar, né? É verdade. Então, a gente precisa, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E um sacerdote, ele precisa se separar disso. Então, o que tem que fazer... faz em vida, tá? A própria Torá diz que um Cohen, ele tem que ser honrado. O sacerdote tem que ser honrado. Por exemplo, um pai, num banquete ou numa refeição, ele deve ser o primeiro a ser servido.
Você sabe que antigamente era assim. A mulher falava assim, vou colocar primeiro do seu pai. A minha mãe falava isso, vou colocar do seu pai, depois a gente se serve. O bicho maior é o pai também. Entendeu? Então, tudo isso, irmãos, isso aqui é bíblico, isso aqui é judaísmo, tá? Então, quando o pai está lá, a obrigação do pai é ele abençoar a refeição, entendeu? A honra é dele. Então, tudo isso, irmãos, a gente tem que entender que um sacerdote, ele precisa receber a devida honra. E eu estou falando de pouca coisa, tem muito mais coisas, entendeu? Mas, queria perguntar uma coisa, já que a gente está falando de morte, né? E o ideal seria que a pessoa seja enterrada mesmo, né? E quanto àquelas pessoas que querem fazer a cremação, isso seria errado do ponto de vista judaico? Porque a Bíblia não contempla esse tipo de situação. A Bíblia diz que o pó, a terra volta, o corpo volta para a terra, que se transforma em pó. Não é para queimar. Entendeu? Eu não sei quem foi que inventou esse tipo de coisa, mas a Torá não contempla isso. A Bíblia inteira nunca você vai ter uma referência, fulano foi cremado. Não. Ele foi para a terra e ali o seu corpo se transforma em pó. Porque tem a Bíblia diz assim, do pó viestes, ao pó tornarás. A alegação que eles fazem é que depois que crema, fica pó. Mas não foi da forma correta. Entendeu? Então não tem que fazer cremação. Eu tenho um plano funerário que contempla cremação. Ok, mas quando você morrer, então pede para não queimar, não. Só para colocar lá. Entendeu? Mais nada. Porque a Torá não contempla esse tipo de coisa, não. Pois não. Eu não ia fazer nenhuma pergunta, mas agora eu lembrei de uma reportagem que tem empresas, né, que fazem essa questão da cremação e foi pegado denúncias de corpos das pessoas que pagaram para cremar seus parentes e detectaram que o pó ali não era dos seus parentes. Que parece que é um processo que custa, né? Sim. Então essa empresa estava... de certa forma a Torá já não permite, vamos dizer, não libera dessa liberação e tem gente sendo enganada a partir disso, que o corpo do seu parente nem estava sendo cremado, então entregava qualquer pó e a pessoa não sabia identificar se era do pai ou se não. Sim. Então uma coisa que a Torá já nem permite, vamos dizer assim, e ainda tem gente sendo enganada. Então, estão tentando encurtar o processo do pó, né? Que é para voltar naturalmente ao pó da terra, né? E tem gente sendo enganada ainda. Então, tipo assim, uma coisa que é errada ainda tem o risco de ser errado, o errado. Duas vezes. Exatamente. Errado em cima do erro. Misericórdia. Indo adiante, os sacerdotes, agora do versículo 21, do Levítico 21, do 17 ao 21, fala de um sacerdote que tem defeito. Esse não pode oficiar diante do Senhor, não pode estar oferecendo sacrifícios. Irmãos, isso aqui mostra para a gente algo que é muito importante. Quem é chamado para o ministério é uma pessoa que tem que ter também uma determinada aparência. Rabino, mas a aparência vale alguma coisa? Lógico que vale, para o Senhor vale, porque aquele homem ele é um representante do Senhor aqui na terra. Já imaginou um homem com um olho cego? Rabino, você está fazendo discriminação com o pé quebrado, corcunda, como a Torá diz aqui, com deformidade. Como que vai fazer, irmãos? Tem gente que é ousada, Rabino, nesse ínter, e eu falo, eu sei, mas o padrão não é esse. Isso não é uma coisa normal. Não pode, a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. O Espírito Santo, ele pode usar qualquer pessoa, mas o padrão não é esse. Tem que ter uma apresentação, porque nós somos representantes de Yeshua na terra. As pessoas vão avaliar Yeshua pela nossa conduta, pela forma como nós falamos, pela forma como nós nos vestimos, pela
das pessoas com quem andamos. Infelizmente, é assim que funciona no mundo. Por isso, a Torá, já prevendo isso, diz o seguinte, que os descendentes de Aarão não podiam ter nenhum defeito. Por quê? Para não representarem ele de forma equivocada, para que ninguém falasse assim, então quer dizer que qualquer um pode ser sacerdote. Não é qualquer um, não. É aqueles que foram chamados para tal. Então tem que ter um DNA ligado ao sacerdócio para que a pessoa seja sacerdote. Os irmãos entenderam isso? Não é qualquer um. Inclusive, as pessoas que são chamadas para o ministério hoje, elas são escolhidas a dedo pelo Senhor. Mas tem gente que não é chamada. Quando eu fiz seminário, eu me lembro que tinha gente que falava assim, tem pessoas que são assoviadas, não chamadas. Parece piada, né, irmãos? Mas é verdade. Porque a pessoa não aguenta o baque, ela desiste logo. Quem é chamado, entendeu? O seu chamado, ele perdura. Pode acontecer o que for, mas o chamado é mais forte do que a tribulação, a luta. Os irmãos entenderam isso? Por isso não tem que ter defeito. Não pode ter defeito por fora e por dentro. Perguntas? Eu creio que também até para preservar a pessoa, porque na verdade, vamos dizer que ela está pregando sobre cura e está naquele mover de cura, e as pessoas que estão sentadas, não ele, porque ele já sabe quem é Deus para ele, né? Mas as pessoas estão sentadas falando, como que ele está falando de cura e ele está todo torto? Como que ele está falando de cura e está com esse olho todo torto aí? Por que o outro não curou ele ainda? Porque as pessoas apontam o dedo para nós, né? Sim. Muitas vezes a gente também aponta para nós. Vamos dizer, a gente quantas vezes orou para a gente, para o Eterno dar casa para as pessoas, e a gente falava assim, Senhor, como que eu vou orar para ganhar casa sempre que nós moramos de aluguel? A gente começa a questionar a gente mesmo, falar, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Será que tem alguma autoridade para isso? Então assim, a gente condena a gente, as pessoas que estão sentadas condenam também, porque falam, como que ele fala que o judeu é rico e ele não é? Não é assim? Então as pessoas começam a te condenar, porque você não é aquilo que está sendo falado aqui que tem que ser, né? Sim. Mas é porque é um querer do Eterno. E então eu vejo que o Senhor também preserva aquela pessoa de não ser discriminada. É até por amor, né? Exatamente. Porque se ela tiver dificuldade, muita dificuldade, até as crianças começam a rir. Tem todo um deboche, né? Nem todo mundo é espiritual, né? A gente sabe. E a gente pode, irmãos, a gente sabe que isso acontece porque, infelizmente, o ser humano ele é desse jeito. O ser humano ele é assim. Ele não respeita. E aí, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado. Lembrando um outro detalhe aqui, tá? Que aqueles que são chamados pelo Senhor carregam algo muito especial. Rabino Shaul diz que esse tesouro está em vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa parar, tá? E a Rebeca falou uma coisa que eu quero até comentar aqui, de passagem, para a gente não se deter nisso, a questão da riqueza. A maioria dos rabinos não é rica, mas eles ensinam as pessoas a serem ricas. E por que isso? Porque o rabino ele carrega uma expertise, ele tem algo diferenciado que ele pode ensinar as pessoas a fazerem, mas o chamado dele não é aquele. Vocês não estão entendendo isso? Então eu ensino vocês a ganharem dinheiro, mas o meu chamado não é ganhar dinheiro, o meu chamado é ensinar. Mas eu sei como ganhar dinheiro. Vocês entenderam isso? Então, por que as pessoas questionam? Porque as pessoas não entendem o papel do rabino. Porque você não tem autoridade para falar.
Não, você que não tem autoridade para questionar, que você não sabe qual é o chamado do rabino. Por que você não é rico? Porque eu não fui chamado para ser rico, mas eu fiz muitas pessoas se tornarem ricas. Os irmãos entenderam isso? Olha só que interessante, irmãos. E quem é grato, volta para poder fazer o papel da gratidão. O cara ficou rico. Nos judaísmos nós temos muito disso, irmãos. Muitos homens e mulheres que se tornaram riquíssimos. E hoje sustentam os rabinos, sustentam yeshivot, sustentam pessoas, porque se tornaram ricos através de um rabino. Um conceito rabino. Os irmãos entendem isso? Por que o rabino não deu esse conselho para ele mesmo? Porque não é o chamado dele. Se o rabino, se eu hoje tiver que usar o conhecimento que eu tenho para enriquecer, eu vou ter que largar o que eu estou fazendo. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Não dá para fazer duas coisas bem. Os irmãos entenderam isso? Por que uma pessoa, irmãos, que é um bom administrador, por que ele só administra e coloca as outras pessoas para fazerem várias coisas? Porque o papel dele não é fazer o trabalho lá na ponta, é cuidar de como fazer o papel, o trabalho. Os irmãos entenderam isso? Então tudo isso, irmãos, são coisas que o judaísmo ensina para a gente. Esse é o papel do sacerdote. Por que só o Cohen Gadol entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e uma das coisas que ele pedia era para que o povo de Israel fosse rico? Por que tinha que ser ele? Porque ele estava diante do Eterno. Só ele podia entrar. Mas era ele que ficava rico? Vocês entenderam isso? Gente, se nós entendermos isso, nós vamos falar assim: poxa, eu descobri então como é que eu vou fazer para ficar rico. Vou ouvir os conselhos e vou enriquecer. Acabou. Mais alguma coisa? Então vamos lá, vamos adiante, porque nós temos ainda muitas coisas para a gente falar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa aqui interessante, irmãos, que quando alguém oferece um sacrifício, a pessoa tem que levar o seu próprio sacrifício, inclusive o sacerdote. Aí lá em Levítico 22, do 25 em diante, ele fala assim: também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Criador de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nele, falta nelas não serão aceitas a vosso favor. Irmãos, por que eu não posso pegar a oferta de alguém que não é crente, uma pessoa que não é servo do Eterno, e levar para o altar do Senhor? A gente não sabe como aquele dinheiro foi ganho. Como é que eu vou pegar algo e colocar diante do altar do Senhor se eu não sei a sua origem? Os irmãos entenderam? Quando uma pessoa é crente, é servo do Eterno, o seu dinheiro já está santificado, porque essa pessoa já obedece. Não dá para pegar, irmãos, e falar assim: não, qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa pode chegar e oferecer uma oferta. Não pode, irmãos, tem que tomar o cuidado de entender que para se colocar uma oferta no altar do Senhor, essa oferta tem que ter origem. Ela não pode vir de qualquer lugar. Por quê? Porque a oferta, quando ela é colocada no altar, ela é santificada pelo altar. O altar, ele santifica a oferta e tudo aquilo que veio antes dela. Por que você acha que quando a gente coloca o dízimo, ele é santificado todo? Não é só os 10%, é todo o dinheiro é santificado. Por quê? Porque o altar santifica aquilo que deu origem. Entendeu? Então, esse é um princípio muito interessante, irmãos, que a gente precisa entender para a gente fazer as coisas da forma correta. Entendeu? Por isso, o sacerdote, ele não pode trabalhar. É aconselhável que ele não trabalhe
trabalho para cuidar das coisas do Senhor. Em Israel, os sacerdotes eram sustentados pela nação. E quando a nação comia daquilo que eles estavam comendo, é porque eles tinham entregue para o sacerdote tinha feito o papel de abençoar, de participar das ofertas, dos dízimos e tudo aquilo que chegava na mão dele, para que a nação fosse abençoada. Os irmãos entenderam isso? Então o sacerdote ele tinha várias fontes de renda, segundo a tradição judaica. E essas fontes de renda permitiam que ele tivesse uma vida abastada, agradável. Ele não tinha que se preocupar com dinheiro, ele se preocupava em fazer a obra do Senhor. Por isso, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: quem é chamado para o ministério tem que ter um sustento. Para quê? Para que a congregação, para que a igreja, para que a sinagoga possa participar da bênção do Senhor. Ah, não, eu vou servir ao Senhor por amor. Não, não serve não, você tem que ter um salário, você tem que ter um retorno da parte do Senhor. Porque o sacerdote, ele carrega espiritualmente a vida dos seus. E isso não é uma coisa simples, irmãos. Eu tenho aqui dois do meu lado que foram pastores e agora estão caminhando aqui com a gente. A gente sabe o que é ser líder. A gente sabe o que é o povo não dá vazão e obediência à palavra e a gente tem que sofrer do outro lado. Nós temos experiências de pessoas que nos procuram para falar assim: o povo não está dizimando, o povo não está ofertando, a gente está carregando a obra nas costas. O chamado não é esse não, irmãos. O sacerdote não tem que carregar nada nas costas. O sacerdote tem que conduzir o povo, quem tem que fazer é o povo. Entendeu? Para não pesar para o sacerdote, senão a obra vai ser pesada para ele. E aí vai ser algo ruim. E fica muito ruim. Por isso é que a gente tem que entender isso. Tá? O sacerdote, até a roupa que ele veste é santificada. Então, você quer ver uma coisa? Os irmãos se lembram qual foi a herança que Elias deixou para Eliseu? O talite, muito bem. E o talite de Elias tinha tanta unção que Eliseu partiu, dividiu o Jordão em dois, usando o talite. Ainda pediu porção dobrada e recebeu. Aí a gente pega o seguinte: você lembra que uma mulher que tinha um problema de hemorragia tocou nas vestes de Yeshua, tocou nas franjas do tzitzit de Yeshua? Ela foi curada. Por quê? Porque o Yeshua estava santificado. O sacerdote, quando ele está bem com o Senhor, a vida dele está santificada. Por isso que ele não pode se profanar com nada. Porque tudo que tocar nele acaba sendo santo. Isso é um princípio de Torá, irmãos. Por que o sacerdote tinha que se cuidar? Para não profanar a santidade do Eterno. Tudo que ele põe a mão se tornava santo. Por que você acha, irmãos, que na tradição judaica diz que quando nós fazemos a Birkat Kohanim e nós fazemos assim com os dedos, o que a Torá diz? A tradição diz que por trás de nós está o Senhor e a luz do Senhor passa e alcança o povo e abençoa o povo. Glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu que tem uma coisa espiritual que está por trás de todas as ações de um sacerdote? Por isso que o sacerdote tem que ser uma pessoa que se cuide e que tem que ser cuidado. Ele tem que se cuidar para não se profanar com nada. E a nação de Israel tinha que cuidar do sacerdote para ele ter tudo o que ele precisava, para ele não precisar sair para fazer outras coisas e poder fazer as coisas do Senhor. Simples, mas nem sempre nós estamos obedecendo a esse padrão. Nós não, vocês obedecem, Baruch Hashem, por isso, e que o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês que são fiéis aqui.
Mas eu estou falando para o pessoal que está aqui conosco também no YouTube, que esse é um princípio que precisa ser obedecido. Não adianta querer colocar alguém para fazer a obra e a pessoa ainda vai trabalhar, ele vai fazer uma ou outra coisa mal feita. E o profeta diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou seja, ele pode estar trabalhando e fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito e ele ganha de brinde uma maldição. Como é que faz? É sério, né? Confirmando o que você disse das roupas, em Ezequiel 44, 19, fala que quando ele saísse do átrio, ele tem que tirar as roupas dele, porque vestirão outras vestes, para que não santifique o povo estando com as suas vestiduras. Ou seja, ele entrou lá no Santo Santos, é uma veste, mas a hora que ele sai para o povo, ele tem que trocar de roupa. Porque senão aquelas vestes santas santificam o povo, né? E pode haver gente com pecado ali também, né? É igual você ungir uma coisa errada, né? Você pegar uma fila e ungir todo mundo que está na fila. Ali você pode estar com bêbado, com prostituta, com todo tipo de gente. Você está ungindo a mão, ungindo a cabeça, ungindo tudo, né? Quer dizer, é errado uma coisa dessa. É verdade. É a mesma coisa que ele não pode tocar nas pessoas, né? É verdade. É por isso, irmãos, que pessoas que tocaram em Yeshua foram curadas. Olha que interessante isso, irmãos. Está na Torá. Está aqui, é princípio. Isso pode acontecer comigo e com você? Lógico que pode. E deve acontecer. Rabino Shaul tinha isso. Ele pegava os lenços e colocava sobre a vida das pessoas. E elas eram simples assim. Quantos já fizeram isso? Então, por isso que eu digo para os irmãos, há uma santidade sobre a vida do sacerdote. Por isso precisa tomar muito cuidado com aquilo que fala, com aquilo que vê, com aquilo que ouve, com quem anda. Porque nós ainda estamos num tempo, irmãos, em que o Espírito Santo está se movendo, milagres estão acontecendo. Oxalá que o Espírito Santo venha e toque nas nossas vidas e que muitos milagres aconteçam através de todos nós aqui, em nome de Yeshua. Inclusive das mulheres, em nome de Yeshua. Mais algum comentário, irmãos, que agora eu vou mudar de assunto, eu vou falar um pouco de festa. Vamos mudar de assunto? Então vamos lá. Levítico 23, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Eterno que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O que é que são as festas? Primeiro, elas são santas convocações. O Senhor está convocando os santos para estarem com Ele. Isso é o primeiro ponto. A segunda coisa, são minhas solenidades, diz o Senhor. Não é da congregação, não é da sinagoga, não é da igreja, não é de Israel. São as festas do Eterno. Então, quando nós estamos falando sobre festas, irmãos, nós estamos falando de algo que remete a uma parábola que foi contada lá no livro de Lucas, no capítulo 14, uma parábola em que foi chamado as pessoas para um jantar, os convidados para um jantar, e aquelas pessoas não vieram. E aí o dono da casa falou assim: ó, sai pelas ruas e recolhe todo mundo, porque a minha casa vai ficar cheia de gente para poder participar do banquete. Então, uma das coisas que o Senhor deseja é que a casa dele possa estar cheia de gente para desfrutar da bondade dele. E as festas são um momento para isso acontecer. E eu já falei aqui para os irmãos sobre isso, e agora eu vou falar para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Nas festas do Senhor abrem-se portais na eternidade. Agora nós estamos aqui no Shabat, tem um portal aberto aqui sobre nós. Cada festa tem um portal específico que se abre.
Por quê? Porque é uma unção que é derramada de forma específica a cada festa. Então, irmãos, por que o Senhor instituiu festa? Para quê? É para a gente comer? Para a gente dançar? Para a gente lembrar um evento passado? Só para isso? Se Ele está na eternidade, nós aqui, e Ele fala que são solenidades dEle, qual é o objetivo da festa? Não seria uma interação entre nós e Ele? E para ter a interação tem que ter um caminho. Quando eu falo do portal, é porque se abre um portal a cada festa para a gente poder ter essa interação com o Senhor. Agora você imagina que a cada festa bíblica abre-se um portal e uma unção diferente é derramada. E por que isso? Porque o Senhor disse assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou estar com eles durante 7 festas do ano, e a cada semana no Shabat, para que quando eles chegarem aqui, eles possam ver que o que eu dei para eles era algo que apontava para uma realidade futura, que é a eternidade. Porque as pessoas acham, irmãos, que nós vamos chegar lá na eternidade e vamos ficar assim: Senhor, que coisa linda é isso aqui. Oh, papai. A ideia que se tem é essa, né? Um lugar chato. Um lugar que vai estar todo mundo de branquinho, a gente vai estar lá. Fala baixo. Oh. Irmãos, a eternidade é um lugar onde tem um ingrediente que está faltando hoje aqui, chamado alegria. Alegria. Entendeu? Você acha que lá na eternidade tem tristeza? É o único lugar onde tem só vencedores. Glória a Deus. Inclusive o livro de Apocalipse diz: o que vencer herdará todas essas coisas. Derrotado entra lá? Então, irmãos, a festa para que é? É para celebrar. Então aqui ele começa falando sobre Pessa. Para quê? Para mostrar que Pessa é um evento que nós vamos celebrar a nossa libertação, nós vamos celebrar a nossa vitória sobre os egípcios. Mas quem venceu por nós? O Senhor. Quem nos libertou? O Senhor. Quem nos arrancou do Egito para nos colocar no caminho de Canaã? O Senhor. A festa sempre lembra de quem? Do Senhor. Os irmãos entendem isso? Então quando eu paro para raciocinar dentro disso, eu falo assim: uau, que coisa linda que são as festas. São momentos em que nós temos para estar juntos e nos alegrar e nos lembrarmos do que o Senhor fez por nós. Só deixando claro que o que aconteceu no passado está se repetindo no presente e vai acontecer no futuro. Ou seja, a libertação, a cura, a transformação, tudo isso aconteceu no passado e acontece hoje e vai acontecer no futuro. Lembrando que o povo de Israel, ninguém que saiu do Egito ficou enfermo no deserto. Você já parou para pensar nisso? Que Pessa é o tempo de cura? Você já parou para pensar que Pessa é um tempo em que eles eram escravos e se tornaram príncipes e princesas? Você já parou para pensar que eles eram escravos e não tinham um tostão e saiu todo mundo rico do Egito? Você já pensou que Pessa tiveram muitos milagres para que eles pudessem ser libertos? E hoje? Não, hoje nós estamos vivendo um tempo em que essas coisas não acontecem mais. Será? Na Bíblia que eu leio, está dizendo que isso aí está tudo perpétuo. É perpétuo? Ué, então o que aconteceu lá vai continuar acontecendo
Então tem alguém que está lendo a Bíblia errada, que faz esse tipo de comentário para dizer assim: não, hoje nós não estamos sujeitos a acontecer isso, nós só fazemos a festa. Nós não celebramos a festa, irmão, nós entramos num portal, nós entramos num tempo de comunicação com a eternidade. A festa é o mínimo. Mas o que nós estamos fazendo é permitindo que o mover celestial venha para nós. E se o Senhor instituiu a festa, Ele instituiu a festa como um motivo. Para que Ele colocou uma festa para a gente celebrar para sempre? É só para não esquecer? Não, a festa fala muito mais do que isso. Então a Torá, quando ela fala sobre isso, ela está dando para a gente diretrizes para que a nossa vida seja cada vez melhor. A festa é mandamento. Mandamento significa que eu vou ser protegido quando eu celebro a festa. E aí vai acrescentar uma qualidade de vida melhor para mim. Vai haver libertação, vai haver transformação. Eu vou receber bênçãos espirituais e materiais, porque uma vem atrelada com a outra. Não adianta, irmãos, as pessoas quererem procurar só material. Ela tem que vir atrás do espiritual, e o material vai vir a reboque. É assim que funciona. Infelizmente as pessoas são atraídas pelos objetos, por aquilo que é táctil, aquilo que você pode pegar. Mas o alvo não pode ser isso. Yeshua disse isso em outras palavras, quando ele declarou: mas buscar em primeiro lugar o poder soberano de Elohim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto a gente faz as coisas para o Senhor, Ele acrescenta as outras. Só que eu tenho que pensar o seguinte: imagine eu acrescentando algo na sua vida. Eu amo a sua vida. E você acha que eu vou acrescentar algo bom para você? Vixe, ninguém respondeu aqui, viu, irmãos? Misericórdia. Ou eles estão muito atentos, ou então estão achando que eu não vou acrescentar nada. Misericórdia. Vamos de novo. Será que eu vou acrescentar alguma coisa na vida de vocês? Sim. Agora melhorou, você está vendo? Mas imagina alguém que te conhece antes de você nascer e que sabe o que você precisa. Eu posso acrescentar algo que você não vai desfrutar, mas Yeshua vai acrescentar algo que vai te transformar. Os irmãos entendem? A festa então é muito mais do que isso. Por isso que nós temos que entender o motivo das festas. E por que são 7 festas? Porque elas falam de plenitude. O 7 não é perfeição, o 7 é plenitude. O Senhor quer dar para a gente a plenitude do que Ele tem. E eu estava comentando ontem aqui, quando nós estávamos no Kabbalah de Shabbat, que a palavra plenitude é muito difícil de ser entendida. Então você imagina que, eu não sei o que é plenitude, eu acho que você também não sabe. Então imagina o Senhor dando para a gente a plenitude dEle. Ele que é ilimitado, dando a plenitude para nós, é algo inimaginável, irmãos. E eu acredito que Ele dá para a gente isso em porções, digamos assim, homeopáticas, porque nós não suportaríamos receber tudo de uma vez. Mas nós precisamos estar prontos para receber tudo isso. Por isso que a festa, ela é comemorada todo ano, e a cada ano é algo diferente, porque isso vem completando a nossa vida. Entenderam isso? Posso falar um pontinho aqui? Tem sobre alegria, né? Em Deuteronômio fala: e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Quer dizer, a festa não é minha, é sua, é do judeu, não, nós vamos nos alegrar perante o Senhor teu Deus. Isso significa que Ele vai estar presente na festa. Vai estar presente, porque você só vai alegrar perante algo, porque se a pessoa está lá. Como é que você vai se alegrar diante de alguém que não está? É perante alguém, né, que você vai se alegrar. É muito importante isso. E outra coisa, as festas têm o mesmo peso. É tanto que a primeira festa aqui é o Shabat.
E a gente acha que o Shabat não é uma festa. Porque como é o dia da semana, você fala, é só o Shabat. O Shabat é a primeira festa. Só que ela é semanal. Porque tem as festas anuais. Só que o Shabat é a única que é semanal. Mas é uma festa. E nós vamos nos alegrar perante o Eterno. Né? Aleluia. Então é muito importante isso, a gente vir com alegria, porque as solenidades, nós fomos convocados pelo Rei dos Reis, e imagina, o convite foi dado para nós. Então ele convidou e falou, estou chamando a Andréia, a Neuza, Dolores, o Mar, pastor, ele foi convocando as pessoas para virem. E se a gente não recebeu o convite, recebeu, eu não posso ir, ele chama outro. É verdade. E vai lá fora e busca outro e fala, a minha festa não pode ficar vazia. É verdade. Tem que se alegrar perante mim. E às vezes chega outro mais alegre do que aquele que foi convidado. É verdade. Né? Então a gente não pode deixar para outro, né? Vamos entrar na festa e falar, nós vamos nos alegrar. É por isso que nós estamos aqui hoje no Shabat, né, irmãos? Para a gente poder se alegrar com o Senhor, em nome de Yeshua. E depois, irmãos, nós temos na sequência aí, temos pães ázimos, temos a contagem do Omer, que nós estamos inclusive fazendo, entendeu? Então, tudo isso está ligado às festas, está ligado a um período de restauração. As festas, então, elas vêm restaurando o nosso caráter e a nossa personalidade e nos reensinando algumas coisas que nós perdemos, por causa da tradição na qual nós somos criados, né? Então, tem aquela coisa que nós vimos durante uma parte grande da nossa vida, né? A gente não pode dançar na igreja, a gente não pode dançar, porque eu tenho vergonha. Mas quando a gente estava no mundo, a gente não tinha vergonha de pular carnaval. Na minha época era baile. A gente não tinha vergonha de ir para o baile. Hoje eu não sei, é balada hoje, né? Nem sei o que é o negócio hoje aí. Depois os irmãos falam e comentam aí para mim. Mas aí, irmãos, nós temos vergonha, falamos assim, eu não vou dançar dentro da congregação. Mas é aqui que você tem que dançar, é aqui que você tem que se alegrar diante do Senhor. Por quê? Porque o dono da alegria, o dono da festa está aqui entre nós. Então, todas as vezes que nós estamos celebrando ao Senhor, nós estamos nos alegrando diante dele e recebendo algo dele para nós. Então cada festa ela carrega toda essa unção, entendeu? Logo depois disso tem uma festa que é Shavuot. Ai, Rabino, deixa eu falar um negocinho de danças. Posso falar? Pode. Aquela parábola do filho pródigo, né? Ele volta para casa e tem muita alegria. E aí está escrito o seguinte: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Estava vendo tanta alegria que tinha música e dança lá dentro da casa, porque o filho voltou para a casa do pai. Então, Yeshua fala isso, né? Que a alegria no céu, imagina, aqui na congregação a gente fica alegre. Agora, o que é uma alegria no céu? Alegria que os anjos têm, porque uma alma volta para o eterno, um pecador se converte, né? Se arrepende. Então, assim, imagina que no céu tem muita alegria, porque isso aqui é a casa do Pai, representa o eterno aqui, né? Sim. Aqui essa parábola é o eterno. E na casa dele tem músicas e danças, tá? Todo mundo dançando e cantando. Faço ideia, igual a família judaica, né? Todo mundo dança, os homens dançam, as mulheres. Então ela estava vendo uma festa. Agora imagina nós aqui, eu estou com vergonha, eu não sei dançar. A gente está dançando perante o eterno, está tendo alegria. Então, o que a Rebece está falando para a gente é que cada vez que um pecador se arrepende, tem dança no céu, anjo dançando. Engraçado, o anjo não tem vergonha de dançar, né, irmãos? E nós temos vergonha, misericórdia, né? Que horror. Para pensar então que tem dança no céu, tem música no céu. Será que vai ser chato lá? Eu acho que não, irmãos.
eu acho que nós vamos participar de algo assim, único. Nós nunca imaginamos o que nós vamos receber lá, o que nós vamos ter lá e o que nós vamos ver lá. Por isso que as festas são aqueles momentos assim, da gente falar, eu vou dançar, eu vou vir preparado para dançar, entendeu? Aí eu queria até pedir uma coisa, né, para os homens, né, que eu preciso convocar os homens aqui para a gente poder fazer a nossa dança, em nome de Yeshua, entendeu? Porque no judaísmo quem dança são os homens, né, as mulheres vocês podem ficar quietinhas que a gente cuida disso aqui, e as irmãs estão protestando aqui. Então, por que nós estamos dizendo isso, irmãos? Porque nós precisamos entender o caráter das festas. É para a gente se alegrar enquanto as pessoas lá fora estão passando por tribulação, passando por luta, desobedecendo, fazendo isso de errado, aquilo e se matando. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos alegrar diante do dono da festa. Nós vamos dançar diante do dono da festa. Aleluia. Nós vamos poder fazer o quê? Obedecer ao dono da festa e dizer assim: eu estou vindo para Shavuot, que é a nossa próxima festa. Eu estou vindo para Shavuot para me alegrar diante de ti, para poder celebrar ao Senhor a sua vitória na minha vida. Glória a Deus. Então, irmãos, Shavuot fala do princípio da colheita. Almas que são colhidas, porque o molho de trigo, os molhos de trigo, eles são colhidos para serem levados diante do Senhor. Imagine que coisa linda, vidas serem trazidas para a presença do Senhor, para poder se alegrar com Ele. E é isso que a gente tem que celebrar a nossa salvação. Eu não sei vocês, mas eu fui tirado de um lugar horrível, e o Senhor me libertou, me curou, e me deu um privilégio de ser chamado para poder estar diante dele. Então agora nós precisamos fazer isso. Você lembra que a gente vê quanto as pessoas lá fora fazem isso para Satanás, dão louvores às trevas. E por que nós não podemos fazer isso para o nosso Senhor? Por que nós não podemos organizar a nossa vida para falar assim, vou fazer para o Senhor o melhor? Esse é um tempo, irmãos, que a gente precisa parar e raciocinar sobre isso. Depois de Shavuot, irmãos, nós temos aqui o dia de Yom Kippur, né? Aqui não cita Rosh Hashanah, né? Mas nós temos antes disso Rosh Hashanah. Aqui na minha apostila eu não citei Rosh Hashanah, mas aí tá, né? Tem Rosh Hashanah. Então, o início de um novo ano. Aí nós temos depois Yom Kippur. É uma festa de arrependimento. Então, deixa eu te fazer uma colocação aqui. Se tem arrependimento na terra, nos céus vai ter o quê? Alegria, festa. Então, enquanto nós estamos em Yom Kippur chorando, está havendo alegria nos céus pelas nossas vidas. Vocês não estão entendendo isso? Olha que coisa linda que é a Bíblia. E aí, é para a gente afligir as nossas almas, mas para ter um resultado nos céus. E isso tudo, irmãos, para a gente glorificar o nome do Senhor, para que Ele seja exaltado em e através de nós. Então, a festa, ela tem um caráter completamente diferenciado. Até uma festa que a gente fala assim, é dia de choro, ela vai trazer alegria na eternidade. 5 dias depois, uma explosão de alegria. Nós já preparamos açúcar, nos preparamos espiritualmente para Sukkot, né? Porque Sukkot é Rehag, é a festa. E esse ano também vai ser a festa. Aleluia.
vai ser um festão que nós vamos fazer. E por quê, irmãos? Porque nós entendemos o que significam esses dias, lembrando que eles são estatutos perpétuos. Eu tenho aqui, irmãos, a minha opinião. Eu acredito que se está acontecendo uma festa aqui nesses dias na Terra, eu acho que lá na eternidade deve ter uma imitação do que está acontecendo aqui. Só que muito melhor. Obviamente, enquanto nós estamos aqui celebrando o Shabat, lá na eternidade está tendo um Shabat sendo celebrado. Entendeu? E eu imagino como deve ser o Shabat lá. Coisa linda. Na presença de Yeshua, com aquela glória toda, com aquele, sabe, aquela coisa assim, puxa vida, nós já estamos aqui, Senhor, agora, uau! Então que coisa boa, da gente poder entender que cada uma dessas festas aqui, elas apontam para uma realidade celestial, que não é só uma coisa física. Ao mover em que o Espírito do Eterno é liberado, ele libera coisas para nós. Ele libera unções diferenciadas. Por exemplo, agora em Shavuot, nós vamos celebrar a recepção da Torá. E quem é a Torá viva? Yeshua. Nós vamos celebrar o momento em que nós recebemos Yeshua. Nós vamos celebrar o momento em que nós somos recolocados na oliveira, que é o caso de Ruth. Os irmãos entenderam isso? Aí nós vamos celebrar um outro negócio. Nós vamos celebrar o tempo em que o Espírito é derramado. E quando o Espírito foi derramado, o que aconteceu? Houve uma grande salvação. Aleluia! Há uma unção diferenciada sendo derramada. Então tudo isso está conectado com a festa de Shavuot. E eu não sei vocês, mas eu já estou ansioso pela festa, para receber tudo isso que o Senhor tem para nós. Por isso a gente está fazendo a contagem dobro e falando assim: Senhor, que chegue logo esse dia, para a gente poder desfrutar disso espiritualmente. Porque como eu disse para você, vai vir alguma coisa material junto. A gente não precisa esperar, irmãos, mas vem. Está atrelado, não dá para separar uma coisa da outra. Então, por isso que é importante a gente parar para pensar nisso, para se preparar para aquilo que virá. E quanto mais nós obedecermos, mais haverá sobre nós, em todos os sentidos, do espiritual ao material, ao emocional. Shavuot, irmãos, ele fala sobre o tabernáculo, fala sobre o lugar santo, a cura da alma. Quanta gente precisa de cura da alma? Nós precisamos de cura da alma. E Shavuot é o tempo da nossa alma ser curada. Da gente apresentar diante do Senhor os nossos medos, as nossas emoções que são frágeis, e falar assim: Espírito Santo, me cura aqui. Por isso as festas são tão importantes. Enquanto eu entendo isso, eu celebro a festa de um jeito diferente. Eu não celebro só a festa, eu celebro um evento que está vindo para mim, sobre mim, para me transformar. Algo que vem do céu para a terra. Há um derramar, a gente chama isso de masalo. Há um derramar do céu na terra, apropriado para nosso desenvolvimento. Entendeu? E o Senhor faz isso, irmãos. Por quê? Porque Ele conhece cada célula do nosso organismo, do nosso corpo. Ele conhece cada pedacinho nosso. Ele pode transformar isso e turbinar a nossa vida, para nós nos tornarmos ainda servos e servas muito melhores. Por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura. É escrito isso. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe qual é a alma que está aqui dentro desse invólucro, e o que essa alma precisa para poder romper e
para poder cumprir o propósito para o qual essa alma foi chamada para estar no mundo. Porque é através das festas que isso acontece. O Senhor vem separando as pessoas para poder fazer parte de um grande exército. As festas, durante o período que nós, já quase 35 anos, né, amor, a gente tem trabalhado com isso, as festas têm sido um canal pelo qual as pessoas têm vindo, para poderem entender tudo isso. Eu queria só colocar um ponto aqui, como o Eterno ele prepara a nossa vida para aquilo que a gente vai receber, né? A gente passou por Pessa, que é uma festa de libertação, de cura, e ele fala, e contareis para vós, é pessoal, que é a contagem do homem. Nós estamos cada dia nos purificando, né? Contando o homem, né? Cada um está contando o homem para purificação. Por quê? Porque nós vamos chegar num evento muito importante, a entrega das 10 palavras, né? A descida das 10 palavras, o derramamento do Espírito, os dons do Espírito. Olha como o Eterno vai preparando a gente para a gente purificar para aquilo que Ele vai trazer para nós. Aí tá, passou Shavuot, nós vamos entrar em quê? Rosh Hashanah, nós vamos começar a preparar. E Yom Kippur, que nós vamos nos arrepender para grande alegria. Então o Eterno ele é muito lindo, Ele não faz nada jogar no colo assim, ó, estou jogando a festa para vocês. Não, Ele vai nos preparando para o nível que nós estamos subindo, né? Porque as festas são degraus, né? Você começa em Pessa e vai subindo, né? Aí vem Pessa, vem a contagem que você está purificando, vem Shavuot, aí vem Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Sukkot você já está no nível mais alto, você já está entendendo as festas, né? Você está entendendo o que é que você está fazendo ali. Você não está vindo aqui só para comer, para ouvir música, para... Não, você entende o que você está fazendo. A importância de cumprir certinho, né? Parece tão bobagem contar o homem, mas para que eu tenho que ficar todo dia contando isso? Porque você está elevando-se para aquilo que vai chegar, né? E a tradição judaica diz que a contagem é de baixo para cima, porque nós estamos subindo. A cada dia um degrau é conquistado, é alcançado por nós. Por isso, irmãos, é que é tão tremendo isso. A gente precisa entender o que é que nós estamos fazendo e o que a Torá diz para a gente fazer. Nada disso aqui é aleatório, tem um propósito. Imagine que nós estamos numa contagem aguardando chegar nos 50. O 50 ele é um número muito interessante, porque ele fala de algumas coisas, ele fala de portões de sabedoria. A cada dia que nós estamos contando o homem, nós estamos acessando um portão da sabedoria. O 50 fala de jubileu. O que é o jubileu? É aquele tempo em que todas as dívidas são zeradas e as pessoas recebem de volta aquilo que elas perderam. O jubileu é um realinhamento espiritual e físico. Eu não sei se você entendeu onde eu estou chegando. Daqui a alguns dias nós vamos ter esse realinhamento em nós, nas nossas vidas. Não só o espiritual, mas o físico. Lembra o que foi perdido? É hora de ser restituído. Joel capítulo 2 fala disso. Vai receber de volta com juros e correção monetária. Porque como diz a Rebelde, senão o Eterno não fica devendo nada para ninguém. Por isso que a gente quer, irmãos, que chegue logo, porque nós estamos já para receber. E é por isso que as festas são tão importantes. E o que o diabo fez? Ele arrancou isso da igreja e colocou as festas pagãs. Aí tem a Páscoa com o coelhinho, né? O bichinho que bota ovo de chocolate. Aí tem agora o arraiá gospel. Mas tem, isso é sério, tem arraiá gospel, né? Então tem essas coisas também.
Aí depois tem as outras festas que foram substituídas, que foram colocadas no lugar. Para quê? Para que o pessoal não celebre a festa profética e pegue uma festa profana e coloque dentro de casa. Para quê? Para perder a bênção. Por quê? Porque cada festa tem um derramado de bênção diferente. Tudo isso, irmãos, a Torá contempla e fala para a gente assim: e vós não vos apresentareis diante do Eterno de mãos vazias. Então até isso ele instrui a gente: eu devo aparecer como, Senhor, diante de ti? Com algo para poder te oferecer. Por quê? Cada uma das ofertas que são dadas nas festas liberam bênçãos diferentes sobre a nossa vida. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham: não, é só mais uma festa, é só mais um evento. Não é, irmãos, uma festa. É um acontecimento espiritual. É muito diferente disso. Tem mais alguma pergunta, irmãos? Nós estamos chegando ao final da Parashá. Eu só me lembrei de uma situação sobre a questão da dança e da passagem que falou que Davi pulava de alegria na frente da Arca da Aliança e os outros meio que rejeitaram ele por causa disso. Mas dançar e a dança é uma expressão de adoração do Senhor. Sim. Então era um comentário. E a outra parte foi que a Rebeca falou, que me lembrou, foi que uma parte que fala dentro da palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É um ditado, mas é um ditado bíblico, não é isso? Com certeza. Com certeza. E o que o pastor acabou de falar é tão interessante, porque na presença do Senhor diante da arca, Davi se alegrava porque ele vai trazer a arca de volta. A arca representa o que, irmãos? A presença do Senhor. Eu vou falar uma coisa para você. Vou falar aqui para o pessoal que está aí também no YouTube poder ouvir. Nós estamos pedindo que o Espírito Santo desça aqui, com poder em Shavuot, e possa derramar a glória de Yeshua sobre nós, para a gente poder dançar diante dele, para a gente poder se alegrar diante dele. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai passar por tribulações. 1 Tessalonicenses capítulo 1 fala sobre isso. Os irmãos em Tessalônica passaram por tribulações, mas com alegria. Aleluia! Então, nós vamos passar por lutas? Lógico que vamos, irmãos, mas com alegria. Lembrando o seguinte: o Senhor vai permitir que aconteçam algumas coisas com a gente, mas a alegria vem no dia seguinte. Ele já transformou o choro em alegria, em cântico, em dança, e nós vamos poder nos alegrar diante do Senhor. E isso é que é importante. Tudo isso a Torá mostra para a gente. O nosso povo faz isso diuturnamente. Se hoje vê, depois da guerra que aconteceu em Israel, dos problemas, os nossos irmãos judeus saíram à rua para dançar. Você fala assim: que povo é esse que está debaixo de míssil de guerra e sai na rua para dançar? É um povo que acredita que o livramento vem do alto. Não é um povo qualquer. O salmista diz assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, à luz de tua face. O som festivo é o som das festas. Aleluia! Olha só que coisa tremenda, a gente poder entender que nós inclusive estamos andando dentro desse padrão, desse som festivo. E o salmista diz assim: andará, ó Senhor, à luz de tua face. Aleluia! Então, você quer coisa melhor do que isso? Não tem, irmãos. Por isso as festas, elas são assim, inomináveis. Cada festa que nós preparamos, a gente fica sempre na expectativa e é sempre melhor do que a última, em todos os sentidos. O André achou aqui o versículo que o pastor citou. Vou ler só a parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu vou ler o finalzinho aqui.
tornastes o meu pranto em folguedo, desataste meu pano de saco e me cingiste de alegria. Aleluia. Aleluia. Isso, irmãos, é o resultado da obediência. Enquanto nós estivermos obedecendo, isso vai ser uma constante na nossa vida. A Bíblia, o pessoal falando que era ditado, eu digo, não é, está na Bíblia. Vocês é que não lêem. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Então eu quero caminhar para o final da nossa paraxá e agradecer aos nossos irmãos que estiveram até agora conosco. Que o Eterno abençoe sua vida. E eu te vejo na próxima paraxá. Não perca, porque vai ser emocionante. Shalom, shalom, shalom a todos, toda a